de A Grande Conquista, o reality da Rede Record. Na tela a gente tá vendo aí os que estão na zona de risco, né? Nós temos o Céu, o Haddad e o Albu, né? Eu sempre confundo a pronúncia. De Albu. É que o nome dele eu não lembro o nome dele, o primeiro. É Lucas. Lucas de Albu. Então é Albu. Tá valendo, né? Fica até mais bonitinho. Ontem, né, como nós trouxemos aqui durante a madrugada, o Céu foi a indicação, né, dos donos da casa, inclusive em um consenso ali com o de Albu, o Céu foi então o indicado. Então, naquela votação ali no quarto secreto, o Albu foi o mais votado e está na belinda da zona de risco da Grande Conquista também, né? Já o Haddad foi o mais votado na dinâmica do voto aberto. Lembrando que o Bruno Cardoso, o palhaço, ele tinha um poder lá da dinâmica do Faro, né? Onde ele poderia anular 2 votos da votação aberta. Ele tirou, né, o voto do Guipa e do Rambo, se eu não estiver enganado foi o do Rambo. Só que isso não mexeu em nada ali na dinâmica da casa, né? De qualquer forma, o Haddad, ele tinha a maioria dos votos e mesmo que ele tirasse, ele ainda teria a maioria dos votos e foi então para a zona de risco. Hoje vai rolar a prova da virada, ou o Céu, ou o Albu, ou o Haddad vão se salvar. Um dos 3 vai se salvar. E a dúvida, Ítalo, é quem será que essa pessoa que se salvar vai botar na zona de risco? Eu escutei aí alguns burburinhos, né, no pay-per-view, e estavam comentando que caso o Albu se salve, ele pode colocar a Anne. Ouvi também o nome do Guipa, que seria aí mais uma, né, do Guipa. Ele foi recentemente para a zona de risco, acabou se salvando, né? Ele até tinha pedido para ir para a zona de risco na semana retrasada ali para a Baronesa, mas se salvou, né? Acho que o pessoal não... Aquela premissa do pediu pra ir pra Belinda, pra roça, pro paredão ou pra zona de risco, a pessoa sai, não se aplicou ali pro Guipa. Porém, a Anne, ela é a favorita até o momento. Então, se em uma hipótese a gente vê o Albu sendo salvo e colocando a Anne, aí complica um pouco mais a história pro Haddad e pro Céu. Nesse cenário, eu acho que o Haddad pode ser eliminado. E a gente tem também uma enquete na aba de comunidade perguntando quem que a galera de casa quer que se salve. E nessa enquete a gente já consegue ter uma noção de quem poderia ser eliminado em uma possível, né, um possível cenário onde a favorita está na zona de risco. Porque a gente sabe que a votação deles é por quem tem menos torcida, né? Não é quem recebe mais votos para sair, mas quem recebe mais votos para ficar, né? E exatamente isso, Daniel, pode ser essa virada de chave, né? Como você falou, o resultado da zona de risco, caso exista uma troca, né? Aí, como você falou, quem sabe a Anne entrar, pode ter realmente uma reviravolta, né? Pode gerar essa reviravolta porque o público pode acabar se dividindo nos votos, porque, ao meu ver, eu sempre tinha muita temperatura do que estava acontecendo nos realities e qual que era a visão das torcidas nas redes sociais. Só que a Grande Conquista não está tendo o mesmo alcance de rede social, então a gente, dependendo, né, aqui da formação da zona de risco, a gente fica aqui no escuro também. A gente, claro, tem a temperatura com base nas nossas enquetes aqui e também com as enquetes que o Votalhada faz o levantamento, né? Mas antes da zona ser formada de fato, já que tem toda essa, na terça-feira, toda essa votação, para na quarta-feira mudar ainda assim, depois da prova, né, quem que vai para a zona de risco, fica complicado da gente fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada. Mas é o que você falou, a Anne, ela tem sim um grande favoritismo. Eu vejo muita gente comentando aqui sobre justamente o Haddad, que gosta muito do Haddad, o Rambo também. São personagens que, ao meu ver, aqui no YouTube fazem um certo sucesso. Por outro lado,
o Guipa, que ficou naquela última zona de risco, eu ia falar na roça, na última zona de risco, ele não era querido do público. Ele não tinha voto para continuar e continuou do mesmo jeito. A gente viu a votação das enquetes, todas diziam que ele saía e a Baronesa ficava, mas aconteceu completamente o oposto. Né? A Baronesa foi a primeira eliminada, o Guipa acabou ficando. Então, assim, o que a gente consegue aprender com isso? Que esse reality show ele é completamente difícil de você ler. Essa votação, ainda mais que eles não mostram, né, a porcentagem dos outros dois, a gente fica sem saber se a votação foi acirrada, a gente fica sem saber se tinha alguma chance de alguém virar, né? A porcentagem faz falta, né? Fica bem complicado pra gente que analisa aqui também ver como que esse jogo se tá fazendo bem ou não pras pessoas. A gente só vê quem saiu. E outra coisa também, a enquete do Notícias da TV, que tem aí cerca de 4 mil votos, mostra aí 53,95% de preferência para que o João se salve. O João Haddad, então. A maior parte do público, quase 54%, quer que ele se salve da zona de risco na noite de hoje. O Céu aparece em segundo lugar, com 37,83% da escolha do público do Notícias da TV, tá? E o Dialbu é o que tem, assim, menos votos. Ele realmente não conseguiu se destacar com apenas 8,69%. Então, nessa configuração que a gente está vendo agora, já até atualizou, o Céu já está com 40% e o Haddad com 51%. Eita. O Albu caiu ainda mais. Então, assim, toda essa votação, hoje vai ter uma alteração. Qualquer dos dois, seja Céu ou seja Haddad que saia, a gente vai ter aí uma diferença, que saia, eu digo assim, da disputa da Berlinda, né? A gente vai ter que ver como que o público vai se identificar. Porque, assim, eu vejo no Haddad muita vontade de jogar. Sim. Já o Céu, eu não digo a mesma coisa. O Dialbu, ele apareceu porque ele foi puxado pelo Ideu. Sim. Então, assim, o público tá muito falando sobre essa questão das plantas. Aqui nos comentários, na nossa live da madrugada, tinha muita gente falando, lugar de planta é no jardim, né? Então, inclusive, assim, sobre isso de ser planta, quem falou, né? Se eu sou planta, prefiro ser planta do que arrumar confusão com todo mundo, foi Lisiane Gutierrez. Ela falou isso no ao vivo ontem. Eu vou falar a verdade aqui pra vocês, gente. Eu tava aqui, né, no estúdio, esperando pra gravar o off, né, do vídeo que vocês acompanham aqui no canal. Eu fiquei assim, ó. A Lisiane tá falando isso? A Lisiane Gutierrez... Não, mundo dá voltas. Ela realmente tá mais emotiva nessa temporada. É que pro pessoal que não acompanhou ela na Fazenda, pode dar sem entender o que a gente tá falando, mas seria a mesma coisa da Jojo Todinho chegar e falar que não quer mais treta com ninguém, né? Das devidas proporções, obviamente, mas seria mais ou menos isso. A Jojo no meio da Fazenda falar que não quer mais brigar com ninguém, que ela prefere ser planta. Então, assim... É aquilo também, né? Talvez isso seja uma estratégia dela pra não se queimar lá dentro. Pode ser. Como ela foi a primeira ou a segunda eliminada na Fazenda, né? Ela provavelmente tá tentando evitar entrar nessas tretas pra não ser eliminada de cara. Porque ir pro julgamento do público logo de cara, porque você se indispôs com a casa inteira ou com a parte significativa da casa, requer muita coragem mesmo. É verdade. Né? E como dizia o Thiago Leifert no Big Brother, fuja do paredão, fuja da zona de risco. É a mesma coisa. Então, assim, ser um pouquinho planta, às vezes, ser um pouquinho falso ali, né? Colher informação de um, falso, de outro. Sim, mas planta faz não. parte. Questão de ser planta, eu sou completamente contrário. Sou contrário, mas assim, se for uma estratégia de jogo temporária, dá pra passar. Mas, pelo amor de Deus, planta não, gente. Devia ter uma regra pra expulsar as plantas. Mas olha, temos aí então uma pré-zona de risco formada. Hoje vai rolar a prova da virada com o Céu, com o Albu e com o Haddad. E pra você de casa que quiser participar, aqui do lado tem o nosso chat e temos uma enquete perguntando quem você quer que se salve dessa zona de risco na prova da virada. E até agora, ó, na enquete aqui da nossa live, por enquanto tá dando Céu na frente pra se salvar. Nós fizemos durante a madrugada uma enquete ao vivo aqui, né? O Céu tava disparado. O que foi, diretor?
O Cell tava disparado com 62%, o Haddad com 30% e o Albu com 8%. Agora vamos dar uma olhada ao vivo na nossa enquete da aba de comunidade. Rodou. São 3.000 votos na nossa aba de comunidade e o Cell tá disparadíssimo com 58%. Ou seja, o Brasil... Na minha cara, hein? Falei deu na sua cara. Eu falei que o Haddad era favorito aqui no YouTube, mas não, o Cell tá lá na frente. O Cell tá com 58%, quase mais, na verdade, de 20%, são 27% a mais do que o Haddad. E, Daniel, já é uma discrepância com o que a gente viu no Notícias da TV. Né? Lá o Haddad tá na frente e o Cell tá em segundo. Sim. A distância é de 11%, né? E aqui a gente vê que a distância é bem maior. O Cell tá na frente e tem essa distância muito grande, né, em relação ao Haddad. E aí o que a gente consegue ver nesse momento, nesse cenário? A gente tá perguntando quem o pessoal quer que se salve. Se nós fizermos ali um processo inverso, né? Se essa enquete valesse também para quem tem a maior rejeição, quem você gostaria que saísse ali do programa, nós teríamos o Albu como eliminado. 10%. Inclusive, o comentário da Suzana, que é esse, que vence a prova Cell ou Haddad, fora de Albu. Foi o que ela comentou aqui. Ou seja, essa falta de expressão dele no jogo realmente fez, né, com que o público queira que ele vá embora, queira essa permanência do Cell e do Haddad. Mas é aquilo, né? Isso pode mudar completamente, porque dependendo de quem vai entrar nessa zona de risco, porque a gente sabe que vai ter, se porventura o de Albu consegue se salvar e, sei lá, coloca uma outra pessoa ali dentro, qual que vai ser o resultado dessa zona de risco? Isso que essa imprevisibilidade do jogo que é muito boa. Porque a gente tá conversando aqui sobre um resultado que parece óbvio. O Cell vai ficar lá na frente e tal. Mas imagina se o Dialbu, só vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, coloca a Anne aí no meio. Imagina a loucura que vira, né? Imagina a loucura que vira essa votação. Será que o Haddad sai? Foi o que você falou. Existe essa possibilidade, porque olha como tá a nossa votação aqui. E o Haddad sendo um dos primeiros eliminados, ok que eu tô jogando lá pra cima, se ele fosse um dos primeiros eliminados, assim, eu acho que o enredo do programa ia dar uma estagnada, quem sabe, né? Ou quem sabe até uma engatada, que o pessoal vai falar, olha, ele saiu, vamos aqui cuidar um pouquinho, né? Mas até por esse posicionamento da Lisiane Gutierrez, eu fico um pouco preocupado com o que pode acontecer com o programa se o Haddad sair. É verdade, mas assim, olhando aqui no nosso chat também da live, a minoria, ninguém, na verdade, tá querendo o Albu como vencedor dessa zona de risco. Então, se ele ganhar, realmente as coisas vão mudar ali e a possibilidade da saída do Haddad aumenta. Ele tá até agora com 31%. A distância entre Lucas Albu e Haddad, ela é menor do que a distância entre Cell e Haddad. O Cell tá disparadíssimo ali na frente. Se a gente levasse em consideração, né, se a zona de risco fosse cravada com Cell, Albu e Haddad, o Albu seria o eliminado com a mais absoluta certeza. Nem tem a possibilidade de se aproximar, são 19% ali, na verdade, quase, de diferença, é muita coisa, né? Então, se o Albu ganhar essa prova, a gente vai ter uma zona de risco mais complicada e podendo eliminar o Haddad. Eu dei um exemplo aqui, falei que era um exemplo esdrúxulo, né? Mas o próprio Dialbu acabou de falar lá no pay-per-view. Eita! Que vai indicar a Anne na prova da virada caso ele vença. Então é cravado, não é mais um boato dele. Não era mais um boato, nenhum exemplo. Nossa. O próprio Dialbu falou sobre isso e tem muita gente já comentando, a gente tem que votar muito na Anne pra ela não sair, que seria injusto, né? Ela sair. Então, assim, a favorita, né? A gente sabe que a força que o Haddad tem, o Cell tem também, a gente pode ver, né, nessa imagem aqui, mas entrando a Anne vai embolar essa votação, e aí eu acho que, assim, me desculpem os fãs da Anne, eu acho que vai ficar muito mais divertido de assistir. Vai ficar menos previsível. Provavelmente. Falando de Haddad, o que aconteceu durante essa madrugada? O Haddad, gente, ele rejeitou
acertar as contas ali, né? Colocar nos eixos a treta que ele tava tendo com o Felipe, tá? Ele foi o mais votado na dinâmica do cara a cara, na zona de risco de ontem, e o Haddad ele se irritou com o Felipe Vilas e tentou justificar o motivo, né, de ter escolhido ele ali na grande conquista. E aí ele falou, eu não quero ouvir, né, porque o menino tava tentando se justificar. O Haddad, ele recebeu 6 votos, ocupou ali a segunda vaga da zona de risco, como a gente trouxe aqui no nosso programa durante essa madrugada. E ele falou, né, que, abre aspas, eu tô aqui realmente pra jogar, eu tô me expondo, me posicionando, então a consequência disso são os apontamentos e os julgamentos. O Haddad, que deve ser eliminado caso o Albu se salve nessa zona de risco. Porque a gente tá vendo aquilo, como nós trouxemos agora, né? O céu claro, vai depender muito da dinâmica, né? O céu, eu acho que ele é um pouquinho mais devagar em algumas coisas, assim. Ele trava, não é devagar, ele trava. Mas ele é um dos favoritos ali na dinâmica, né? Agora, dependendo de como for ali, né, essa prova, o Haddad pode se salvar. Aí a gente sabe que o Dialbu vai ser eliminado. Porém, imagina se a gente tiver a Anne ali, que é a favorita até o momento. Eu acho que vai ficar divertido. É o que eu quero ver. É divertimento, né? Eu quero entretenimento, Daniel. Eu não quero justiça, não. Eu quero entretenimento. Mas assim, uma coisa que realmente o Haddad falou e a gente precisa concordar aqui é eu tô me expondo e me posicionando. Então a consequência disso são os apontamentos e os julgamentos. Ok, isso é legal. Que todo mundo tem esse pensamento de se posicionar mais ali dentro do jogo, né? Depois ali da votação, gente, o Bruno, o Palhaço, o Felipe e o Rideu, eles se reuniram ali pra criticar a postura do Haddad com a Lisiane Gutierrez. Lisiane que votou no Haddad, ela mudou ali na última hora o voto dela, né? E ali rolaram algumas aspas, ó. Quando ela começou a falar, ele fez assim, curvou ele ali pra frente, né? Pra tentar, segundo, né, esse pensamento dos meninos, intimidar a Lisiane, abre aspas. Eu fiquei olhando pra cara dele, ele tenta intimidar a pessoa, o olhar e o jeito dele. E aí o Bruno rebateu, abre aspas, comigo ele caiu na carroça, ele foi fazer isso comigo, falei, não vou falar a hora que eu quiser. Isso realmente aconteceu ali durante ao vivo, né? A gente vê que o Haddad em vários momentos ele tenta interromper, ele tenta rebater, ele tenta, né, falar por cima das pessoas, mas ele também tenta se defender. O que é válido, inclusive foi negado pra ele um direito de resposta ontem por causa do tempo e que depois a Raquel concedeu pra outras pessoas. Achei isso meio errado também. Ou um fala ou ninguém fala e ponto. Temos um tempo fechado ali de programa. Primeiro, comece na hora, porque todo dia começa atrasado esse cacete. Segundo, cronometra, coloca tempo de réplica e tréplica na tela, não tem problema. Faz como se fosse um debate mesmo eleitoral, que tem lei para debate eleitoral, né? Então faça isso ser aplicado também em um reality show. Falou demais? Microfone cortado, passa pro próximo e vida que segue. É assim. Eu acho uma bobagem cortar essas coisas no ao vivo, sabe? Porque, Daniel, vamos falar a verdade. Eu acho que antes de atrasar o pastor e dar pelo menos os 3 pontos de... A gente quer ver barraco, porra. Exatamente. E isso, desde a Fazenda, a gente sempre criticou isso, né? Eles querem fazer a votação aberta e não querem que as pessoas debatam. Eles querem que, tipo assim, não, tem que respeitar o horário. Pelo amor de Deus, quem que é emissora que tem a programação mais fechadinha na TV brasileira? A Globo. Quem que foi a emissora que tava terminando o BBB quase 2 horas da manhã pra mostrar a treta inteira? A Globo, porque verdade. A gente sabe que esse conteúdo vai gerar audiência. Agora, se a Record não pode atrasar 10 minutinhos o programa do Bispo, aí realmente não é com a gente, né? Mas eu acho que... Só pra falar rapidamente que durante a votação foram 3 intervalos comerciais. Eles pararam a votação para meter 3 breaks de coisa de hemorroida, negócio de unha, calhau. Gente, calhau. Pra que colocar calhau, cara? Pra que você vai enfiar calhau Já tá com o horário apertado, bota 30 de... Calhau, pra quem não sabe, é chamada de programação. É tipo, hoje no Jornal da Record, ninguém quer ver calhau, cacete. Tem ali 10 breaks pra pagar? Bote somente o anunciante e deixa conteúdo. Aí depois é fácil emitir notinha dizendo que, bombou em, sei lá, Aparecida do Norte.
né? Vou só jogar aqui. Que eles mandam às vezes uns e-mails pra gente. Nossa, a Grande Conquista foi líder em Recife. Parabéns pra Recife, mas isso não... Foi líder em Recife? Não foi. É só um exemplo. exemplo, acho que foi líder em lugar nenhum. Mas é bem... Não, mas assim, é compreensível essa questão de fazer propaganda, porque tá com audiência alta, obviamente, mas enfiar não tá. propaganda... Tem que pagar o break, né? Não, tem que pagar, exatamente. Né? Porcalhão, por quê? Não, do nada entrava assim, tipo... famosos, notícias, não sei o que, amanhã, hoje em dia. Caguei! Não faz muito sentido. Mas fazer o quê, né? É aquilo, cada um com sua estética de programação. Mas bora girar, porque a gente ainda fala sobre a Grande Conquista, que o nosso tempo tá estourado aqui. Vini Gran, ele pediu desculpas ali pro Caio depois de ter sido cancelado ao vivo, né? O Vini Gran foi acusado ali de ser homofóbico, de falar algumas coisas polêmicas, né? Vini Gran, desculpa, mas a tua máscara caiu. Ah, é muito escroto, participante chato. Ao mesmo tempo que a gente defendeu o Vini Gran aqui, porque o que aconteceu com ele foi extremamente desnecessário, tamo aqui também pra levantar que ele é escroto pra cacete. Não é? Ele fala o que ele quer, ele mete o louco dentro da casa e depois no ao vivo, eu quero pedir desculpas para todas as comunidades que se sentiram ofendidas. Pra casa do cacete. VTZero igual o pai. VTZero igual o pai. E se quiser me dar um tapa na cara, vem. Vai ter que ser muito homem pra me dar um tapa na cara. Meu amigo, a situação aí, Daniel, foi porque o Vini Gran pediu desculpas ao Caio Perrone durante o programa ao vivo de ontem, né? O músico fez um gesto para o rival e sugeriu que ele colocasse o rosto em sua parte íntima. A apresentadora do programa, Raquel Sherazade, alertou os competidores sobre a falta de respeito. O aviso da apresentadora, gente, veio depois que o Breno Pavarini sugeriu que Caio e Edilane estavam usando... Breno também tá tentando ser VTZero, hein? Nossa. Uma acusação de homofobia contra Vini Gran após a atitude do artista. Aí a Sherazade falou o seguinte, abre aspas, agora quem vai falar sou eu. Eu já falei pra vocês que atitudes e falas preconceituosas são reprováveis e realmente devem ser apontadas e expostas. Vocês têm que ter responsabilidade em relação a isso. O público vê tudo e tira suas conclusões, ok? Aí na sequência, né, o Vini Gran usou o espaço de voto dele pra pedir desculpas ao Caio pelo comportamento, né, eles que brigaram, a gente falou isso, tem recorte aqui no canal também, e na ocasião o músico disse, abaixa a cabeça aqui, rapaz, sai fora, garoto chato. Então, pediu desculpas aí depois desses comentários, né? Coisa horrorosa. O Caio que chegou a ser apontado no passado como a fé do Lucas, ex da Juju Todinho, viu? Chegou a ser apontado ali. Mas se foi ou se não foi, aí o problema não é meu. Pelo menos eles são, né, amigos ali. O Caio que era DM também, né, da conta do Lucas nas redes sociais. Mas eu não sabia. Ele era DM do Lucas. Acho que até por isso que ele ganhou essa fama toda. Fama é uma palavra muito forte pra falar de Record. Fama toda, realmente um exagerado. Né? Ele ficou assim conhecidinho, digamos assim, né? E tá tudo bem também, vida que segue. Mas tá aí, o Vini Gran é muito VTZero. Nossa, ele é muito VTZero, cara. Irritante. Caiu no conceito depois dessa mesmo, mas obviamente que um erro não anula o outro, né? O comentário feito pela Anne naquele momento também foi completamente reprovável. Mas, Daniel, a gente, claro, vai continuar fazendo a cobertura aqui da Grande Conquista. A gente, como eu falei, tá recebendo muita gente nova aqui no canal que ainda não conhecia o Papo de TV. É verdade. Ou seja, muito obrigado para quem chegou agora. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. De segunda a sexta a gente tá ao vivo aqui a partir de 1h da tarde. E também tem as nossas lives especiais, trazendo todos os detalhes da Grande Conquista, ou da Fazenda, ou do Big Brother. Sempre que tem um reality do ar, a gente tá trazendo fofoca e também Mundo dos Famosos, não é isso? Com certeza! Queria aproveitar e deixar um abraço aqui pro Binho que tá acompanhando a gente. Ele deixou aqui o comentário. Obrigado pela companhia sempre. Bora girar pra você que tá chegando agora aqui no Papo de TV. A gente falou de A Grande Conquista, tem muita coisa de A Grande Conquista no programa de hoje.